Quando a superação pessoal se une ao empreendedorismo. Um homem que durante a recuperação da dependência química descobre a profissão de barbeiro e a transforma em um negócio que hoje é uma franquia em Campinas. Esta história, o Ser Empreendedor conta no programa que começa agora. Na parede, o certificado do reconhecimento do período em que passou em um centro de reabilitação, certificados em workshops e especializações. Hoje, neste espaço em que Carlos atende, ele faz questão de contar sua história e a todo momento reafirmar que não se trata apenas de um negócio, mas de uma superação pessoal. E eu peguei uma paixão por essa profissão através de um tratamento. Eu tive um problema com uma dependência química no passado, tive um problema na minha história. E eu fui parar num certo lugar que era uma clínica de recuperação. É uma clínica evangélica, onde os tratamentos são através da palavra e oração e trabalho. A gente aprende a ser outra pessoa. E nesse lugar eu comecei a cortar cabelos, do nada. Uma pessoa me convidou para cortar cabelo e eu comecei a cortar cabelo dos meninos. Lá a gente era em 60 internos. Acharam meio estranho, né? E perguntaram quem estava cortando o cabelo do pessoal. Porque os meninos já não queriam mais cortar com os aprendizes. Como fazia um tempo que eu estava cortando, eu estava me aperfeiçoando um pouco. A dica de um, a dica do outro. E assistia. O gosto de cada um. Exato. Também, né? Tira aqui mais um pouco, tira ali mais um. A gente ia aprendendo. Sem espelho, com um lençol amarrado, com uma cadeira num campo de um futebol, assim, a gente cortando cabelo, eu cortava assim. Às vezes do lado de uma máquina de lavar, onde a gente tinha espaço. Então a gente tinha na quarta e no sábado para cortar cabelo, então a gente tinha uma máquina lá, uma tesoura mais ou menos. Eu não sabia manusear muito, eu sabia fazer um pezinho ou outro, que a gente fazia às vezes na rua para sair. E fazia de um amigo ou outro um pezinho, mas cortar um cabelo eu nunca tinha cortado. E nesse lugar eu comecei a cortar um cabelo. E ali passaram uns dias, o tratamento de lá era 6 meses. E no segundo mês, se eu não me engano, eu já comecei a cortar um cabelo lá do pessoal. E aí foi adiante, cada vez mais eu fui me aperfeiçoando sem querer. Então, antes de eu ser um barbeiro, eu era pintor e lá naquele local eu pintei a casa de alguns pastores. Pastor Hildo Puccini, eu sou muito grato, pastor Paulo Eugênio, Ricardo Coelho. Pintei a casa deles e eu estava focado nesse trabalho, de que eu era um pintor, que eu estava ali sendo tratado, sendo lapidado por Deus, mas que eu ia sair dali e meu sonho continuaria sendo pintor. Mas ali Deus estava trabalhando na minha vida e eu nem percebi aquilo, porque eu estava cortando o cabelo dos meninos e eu estava me apaixonando por aquilo. Foram 8 meses, período em que Carlos aproveitou para se profissionalizar e de volta para casa, um novo desafio. E essa escola, Marcos Reis, me abençoou com o curso, tenho um certificado, hoje sou formado através dessa escola. Peguei as coisas que eu mais precisava aperfeiçoar. Acabei meu tratamento, voltei para Campinas, voltei para o bairro. Só que não é assim, eu chegava a me trabalhar. Eu tinha que primeiro conquistar o bairro. Primeiro eu tinha que conquistar o meu espaço. Para depois eu conseguir conquistar um trabalho. Sei. E aqui, essa nossa casa, meu sogro, ele abençoou a gente com esse terreno, com esse local. E aí foi construindo aos poucos mesmo, devagar. A casa. A casa, tudinho aqui era só mato. A gente só tinha casinha lá no fundo. Enquanto isso, o Carlos já tinha conquistado o emprego, não? Não, por isso que eu vou chegar nessa parte. Eu cortava cabelo aqui na minha varanda. Tinha galinha aqui correndo em cima dos meus clientes, sabe? Não eram clientes, era uma pessoa ou outra que me ajudava, vamos dizer. E aí eu conheci um rapaz do São Martinho, no bairro do lado, fui trabalhar com ele como sócio numa barbearia. Aí é onde eu comecei. As pessoas que me viam pra rua dando trabalho, sentavam na minha cadeira, pô, Carlão, obrigado, ficou legal, o corte ficou bom, poxa, nunca esperava isso de você, que benção e tal. Porque eu cheguei a um ponto da minha vida que as pessoas não acreditavam mais, não existia mais uma confiança. Entendeu? Acabou, já era, o cara é um nóia e já era. Mas Deus deu a vitória. E aí depois daquela barbearia não deu certo a sociedade, eu voltei pra minha casa, voltei a trabalhar de novo sozinho, e era muito difícil, eram poucos clientes. Às vezes eu deixava aqui a cadeira aqui e ia bater uma massa de concreto com o pessoal da igreja. Um outro profissional da área que se tornou um amigo abriu as portas para que Carlos conquistasse a clientela. Passou um tempo, esse Rafael ouviu falar de mim. E ele precisava de uma pessoa.
Rafael Lino. Eu sou muito grato a essa pessoa. Foi a pessoa que me ajudou a decolar aqui no bairro, sabe? Que me apresentou para os clientes. O aprendizado na clínica de reabilitação e a história de vida deram a base para que este empreendedor pensasse no formato do novo negócio. Então, nesse lugar, a gente tinha que fazer nossas coisas, nossas próprias coisas. Lavar roupa, tudo que a gente tinha que fazer. Tinha que se virar. A gente tinha que se virar. Então, a gente achava um tempinho ou outro, a gente se encaixava em algum lugar e cortava cabelo. Então, aquilo para mim era minha paixão. Então, eu cresci na humildade. É aí de onde vem a Mr. Charles. Fazia um concreto no chão, porque não tinha um quintal, não tinha nada aqui, nada. Então eu recebia um pouquinho, fazia ali, fazia aqui, sempre aos poucos. Você mesmo que construiu esse lugar? Eu mesmo. Pedreiros me ajudaram a fazer o alicerce, porque eu não conheço, da área, parede, mas fazendo massa, levantando tijolo, foi tudo eu que fiz. Há 2 anos atrás, um dia Deus me falou que um dia Ele ia me colocar aqui. Então isso para mim agora se tornou uma realidade. Porque pela pessoa que eu fui, mesmo que eu não seja merecedor, eu vivo muitos propósitos e as promessas de Deus. Mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador. Então eu creio em tudo, eu creio no que Deus colocou na minha mão para mim fazer. Cada tijolo que foi colocado aqui foi um desenho que eu fiz no papel. Às vezes orando, ou às vezes não orando, ou às vezes nervoso, ou às vezes calmo. Foi desenho, feito à mão. Sabe, as pessoas vinham aqui, ó, eu quero assim, eu quero assado, porque é única. Sabe, foram coisas que saíram daqui e daqui do meu coração. Então, antes da barbearia ser uma franquia e ser algo financeiro, essa barbearia ela foi criada para resgatar almas. Esse lugar aqui, a outra barbearia, ela foi criada para resgatar almas. Muitos jovens sentam aqui, sentam nessa cadeira, que precisam de Cristo, cara, que precisam, sabe, de ouvir uma palavra. E este jeito de trabalhar conquista os clientes que têm vários estilos. Simplesmente eu venho aqui, confio no trabalho do Carlos, que é um ótimo barbeiro, e simplesmente eu optei por deixar ele fazer o que ele achasse bom. Eles trabalham muito bem. Eu gosto bastante de cortar aqui, tanto a barba quanto o cabelo. É próximo de casa, o preço tá legal e o pessoal aqui é bem bacana. Gabriel, que dá essa caprichada na barba do cliente, é um dos aprendizes, que agora se prepara para ter a sua própria barbearia. Ele chegou aqui agora, eu não sei muito e tal, meu irmão, pra mim não importa o que você sabe ou deixa de saber, pra mim importa o que você é. É uma pessoa admirável, pra mim é que nem um filho. Ele poderia saber fazer um corte, o resto eu ensinava, mas só dele ser isso pra mim tá ótimo. Toda essa nova bagagem abriu caminhos para que o trabalho não fosse apenas um recomeço, mas uma motivação para outros sonhos. Eu sou uma pessoa que eu vim do mundão, então o meu verbo é bem rasgado, eu troco ideia com qualquer um, mas eu sei me colocar no meu lugar também numa certa oposição. Vamos dizer assim, um exemplo de uma negociação. Em sabe? que momento, então, Carlos, você percebeu que a barbearia era o seu sonho, mas que poderia ser o sonho também de outras pessoas, dando emprego, tendo uma segunda unidade até de pessoas que falam, eu quero ter meu próprio negócio, mas eu não sei o que fazer. Sabe por quê? Porque um dia nunca ninguém deu valor em mim. E o único que deu valor em mim foi Cristo. Então todos esses daí que estão por aí, que ninguém dá valor, eu quero dar valor. Entra pessoas aqui para fazer curso, não estou falando por mim não. A gente dá aula pela misericórdia, mas tem pessoas aqui que têm a bolsa, que não paga. Você dá aula então também? Você Dou só aula não também. faz, Hoje além de ser barbeiro, você é professor? Eu sou professor, sou formado como mestre em barbeiro. A nossa barbearia ela é registrada e cadastrada pela Federação das Escolas de São Paulo. Então é uma coisa muito mais além. Eu tinha vontade de ser uma franquia, tinha vontade de ser alguém importante no negócio, porque eu me dedico muitas coisas. Um exemplo, se eu comecei a cortar cabelo, não, então eu vou ser um bom barbeiro. Não vou ser apenas um barbeiro, eu vou ser um bom barbeiro. A Mr. Charles foi um nome que pegou na boca do povo, sabe? E aí veio a visão de um amigo meu, Alex Milan Rolim, que ele está no Canadá hoje. Carlão, vamos trabalhar em cima do seu nome. Falei, cara, eu tô viajando nisso faz uns dias, mas eu não tenho essa estrutura. E como é que é e tal? Falou, vamos abrir uma outra. E daí a gente põe o negócio adiante. Os valores que a gente vai gastar, a gente já coloca no papel, já fala para tal, vamos seguir? Vamos embora. A primeira franquia fica na principal avenida do bairro Jardim Nova Europa e tem 2 modelos. No primeiro, o investimento do franqueado é de R$40 mil. O barbeiro nosso, formado pela Mr. Charles, a marca nossa e os produtos nossos. Isso é, nenhum produto entra na barbearia, a não ser os nossos produtos. As marcas é somente a nossa e os barbeiros são qualificados com o padrão de trabalho nosso. A outra opção,
Carlos, eu quero só a marca e os produtos. O resto eu me viro. Tudo bem. E ele optou por abrir, pediu minha ajuda, e nós fizemos um trato, colocamos a marca lá. Graças a Deus, temos 2 barbeiros lá, tá bombando lá, graças a Deus. Sim. Sabe? Existem dias difíceis, existem dias que meu, é bomba, lota. Às vezes o franqueador ele quer abrir num lugar onde é uma classe, bem mais alta. Então ele vai querer um preço diferenciado. 6% do lucro são repassados mensalmente para o franqueador. Onde ele abrir, ele vai conquistar clientes relacionado ao valor, um trabalho bem qualificado, de que qualquer outra barbearia, porque eu conheço muitos barbeiros de barbearias que é um padrão bem mais alto do que a minha. É aquele Carlos que começou há 2 anos e o Carlos hoje que é dono de uma franquia. Fala pra mim resumidamente. O Carlos de 2 anos atrás era um Carlos sonhador, que buscava viver os propósitos, os projetos de Deus. O Carlos de hoje é um Carlos que vive o propósito de Deus. É um Carlos que vive o sonho que um dia sonhou. E o futuro da Mr. Charles? O futuro da Mr. Charles é a glória, é o céu. Porque pra gente não tem fim. Pra gente, a gente vai lutar enquanto ainda houver fim. Então, daqui pra frente é cada vez mais crescer. Hortolândia mês que vem, ano que vem, eu Piracicaba, Cosmópolis. Tive um convite mês passado pra Bahia, pra estar indo lá treinar um pessoal de uma semana, fazer um treinamento e ver se abre uma, se o pessoal gostar. Será que a gente vai ter Mr. Charles em outros estados? Eu acredito numa coisa. A Bíblia diz em Isaías 55 que os planos de Deus eles vão muito mais além do que os meus. E os sonhos dele vão muito mais além do que os meus. Então se eu parar pra contar pra você os meus sonhos aqui, você não vai ter tempo. Então você imagina de Deus pra mim.